Até que ponto você tem brilhado por Jesus Cristo? A sua luz tem refletido a Jesus Cristo para as pessoas que lhe cercam? Este é o tema desta semana. O título é Brilhando como Estrelas na Noite. Nós vamos aprender nesta lição que não importa a época em que um filho de Deus viva, Deus sempre teve o propósito que este filho refletisse a luz de Deus sobre o mundo. Você pode ver isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 4, verso 6, vemos que Deus desejava que Israel deixasse a sua luz brilhar perante os povos pagãos. Já em Mateus 5, 14, Jesus deseja que a igreja deixe a sua luz brilhar diante do mundo. Ou seja, Deus quer que ao termos uma relação íntima com Ele, que esta luz que recebemos de Deus seja refletida na vida de outras pessoas. Então, nesta semana, você vai considerar comigo isto: a relação entre uma fé salvífica em Deus e as obras como resultado desta fé atuante e transformadora. Tudo bem? Antes de eu seguir na parte de domingo, hoje eu deixarei as respostas escritas para você aqui na descrição. Como eu não quero atrasar o vídeo da lição e eu voltei de viagem, eu não vou ter tempo de editar ou de preparar os slides. Então eu vou explicar a lição com todo o conteúdo que você merece. E as respostas eu vou ditar aqui, mas também deixarei escritas aqui nos comentários. Você pode clicar ali, ver os comentários, ver na verdade a descrição do vídeo, melhor, e aí você pode olhar as respostas com mais calma para poder copiá-las, tá bom? Em outro momento eu vou voltar aqui a editar e também a criar os slides, e aí vocês podem até me dizer nos comentários, né? Você prefere que tenha o vídeo com as frases ou você prefere os slides ou uma mescla de ambos? Me diz nos comentários que vai ser importante para mim saber a sua opinião. Aqui na parte de domingo, o título é Desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Vamos para a primeira pergunta e já vou dar também para você a resposta e lhe explicar. Leia Filipenses 2, versos 12 e 13. O que Paulo quis dizer com esta frase, desenvolvam a sua salvação? Como você descreveria a relação entre fé e obras? Eu olhei um comentário da Bíblia Andrews e eu peguei aqui uma resposta mais contextualizada do que significa essa expressão. Em primeiro lugar, a resposta significa, não é? Viver a santificação, e aí o complemento da Bíblia Andrews, sem procurar ajuda de qualquer figura ou autoridade, mas somente de Deus. Então, desenvolver a salvação é primeiramente viver a santificação, de acordo com Hebreus 12, 14, sem ela ninguém verá o Senhor. Ser santificado é ser separado daquilo que é ruim para o serviço a Deus, dedicar-se ao serviço a Deus. A santificação é uma obra que leva a vida toda. Então a primeira coisa que o texto significa é viver a santificação. Porém, sem procurar ajuda de qualquer figura ou autoridade humana, mas contar somente com Deus. O Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 6, é o agente da nossa santificação. Uma coisa que você tem que ter em mente, e eu recomendo que você compartilhe isto na lição, é que a Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. A mesma Bíblia diz que nós fomos salvos, diz que estamos sendo salvos e diz que seremos salvos. Como resolvemos este aparente impasse? Na verdade, isso não é um impasse, não é uma contradição. Simplesmente, quando a Bíblia fala da salvação em 3 tempos, ela está falando de 3 fases diferentes da salvação. Quando a Bíblia diz que fomos salvos, fala da justificação. Quando fala que estamos sendo salvos, fala da santificação. E quando fala que seremos salvos, fala da glorificação. Então tenha isso em mente para você entender o porquê que nós devemos viver a santificação enquanto aguardamos a volta de Jesus. Pergunta de número 2. Leia Romanos 3, 23 e 24 e também capítulo 5, verso 8. Depois Efésios 2, 8 a 10. O que Paulo ensina sobre a salvação?
O que eu respondi? Que é pela graça somente e que esta graça opera transformação. Aqui está a harmonia entre fé e obras. Muitos cristãos leem apenas os versos 8 e 9 de Efésios, mas não leem o verso 10. E outros mais legalistas leem o verso 10 e não leem os versos 8 e 9. Para nós não irmos para o extremo do liberalismo e do legalismo, vamos ler Efésios 2, 8 a 10 para você entender este assunto. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nada mais claro. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, a fé necessária para recebermos a salvação, esta mão com a qual nos apropriamos da salvação, essa mão chamada fé, nos é dada também por Deus. Claríssimo. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Você não estará no céu e em algum momento poderá dizer o seguinte: eu estou aqui no céu porque eu fui um bom dizimista. Eu estou aqui no céu porque eu fui um bom guardador do sábado. Eu estou aqui no céu porque eu exerci todos os meus dons espirituais. Você não terá nada do que se gloriar no céu, a não ser no sacrifício substitutivo de Cristo. Porque as nossas obras são imperfeitas. Por mais que nos esforcemos para fazer o bem, a nossa natureza é corrompida. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso parar aqui nos versos 8 e 9. Eu tenho que ler o versículo 10, que mostra que a fé bíblica, a salvação, ela é operante. Ela opera mudanças e transformações em nós. E o verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não podemos ignorar a importância das obras. Nós temos sim que desconsiderar qualquer resquício de obra da justificação do crente. Mas nós não podemos dizer que o crente justificado pela fé e santificado pelo Espírito não terá obras. Então as obras, elas serão uma materialização da fé. Por isso que a doutrina da abolição da lei é uma doutrina diabólica. Você não pode dizer de forma alguma que a lei de Deus é abolida como princípio de vida. Agora, você pode dizer sim, a lei de Deus, o aspecto condenatório da lei foi abolido. Então a lei não pode mais nos condenar. De acordo com Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus cravou na cruz o nosso débito para com a lei de Deus. Como lemos em textos como Colossenses 2,14, Efésios 2,14 e 15. Então a condenação da lei sobre nós, sim, isto foi cravado na cruz, mas não a lei como princípio de vida. Tá bom? Então, analisa isso. Um outro texto que eu sugiro para você, leia a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versos 7 e 8. Ali também é um equilíbrio entre fé e obras. Ok? Vamos para a parte de segunda-feira. Na parte de segunda-feira temos a questão de número 3. Mas antes, olha o que Paulo diz em Efésios 2,14. Ele diz o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões. Filipenses 2,14. Por quê? Um cristão murmurador e que vive discutindo com os outros na igreja, ele é um péssimo testemunho para o cristianismo. Jesus diz em João 13,35 que a grande característica da sua igreja nos últimos dias, tem outras, tem a de Apocalipse 14:12, Apocalipse 12:17, Apocalipse 19:10, Tiago 1:27, mas esta aqui de João 13:35 é fundamental. Jesus diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então uma pessoa que vive murmurando, vive discutindo, vive arrumando treta, diríamos assim, essa pessoa é um péssimo testemunho para o evangelho. Ela não recebeu a graça transformadora de Jesus. Ela não está sendo uma luz. Ela não está demonstrando para as pessoas o poder do evangelho. E a unidade que nós encontramos na igreja, ela é um reflexo
da união com Cristo e da obediência à palavra dele. Agora, tem uma ilustração que a lição nos apresentou que é muito interessante. Quanto mais escuro é o céu, mais as estrelas se destacam. Né? Se não existirem nuvens no céu, né? À noite, aquelas nuvens carregadas, mas estiver bem escuro, com menos iluminação possível de postes de luz, mais fácil é de ver as estrelas. Né? As estrelas se destacam. Da mesma forma, quanto mais o mundo se encontra em trevas, mais os filhos de Deus vão se destacar, mais a luz de Jesus vai brilhar por meio deles. Só que Jesus deu uma advertência que você tem que considerar porque faz parte da realidade do conflito cósmico entre o bem e o mal. Eu vou deixar para você um texto e eu recomendo que você anote João 3, 19 e 20. Preste atenção para você perceber que quanto mais o mundo se torna escuro, mais os filhos de Deus se destacam. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, Jesus veio ao mundo, quanto mais a luz de Cristo brilhou, mais o mundo odiou a Cristo. Por quê? Porque as obras do mundo eram más. Verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Jesus revelou o seguinte, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, então a luz que Cristo trouxe, esta luz foi rejeitada pelos homens. Por quê? Porque as obras eram más. A luz de Jesus evidencia o nível de maldade do ser humano. Da mesma forma, já que em João 15, 19 e 20, Jesus diz, e também Mateus 5,14, que a nossa luz tem que brilhar, quanto mais você brilhar por Jesus Cristo, mais você vai destacar as obras más do mundo. E o mundo não vai gostar de você. Não tem jeito. Então isso faz parte da realidade. O que você precisa fazer é manter uma relação íntima com Cristo para ser mais do que vencedor por meio dele e suportar essas coisas. E na pergunta número 3, que tem a ver com isso que eu estou falando, a pergunta é a seguinte, a resposta, né, tem a ver com o que eu estou falando. Como Paulo descreveu o que nós, como filhos de Deus, devemos ser e fazer, já que o mundo está escuro por causa das trevas morais e espirituais nas quais se encontra, o que você e eu devemos fazer? De acordo com Filipenses 2, 15 e 16, devemos, aqui está a resposta, resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, que é o Evangelho. Olha que chamado! Deus chama você a resplandecer como uma luz, como um luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, que é o Evangelho. Não tem como iluminarmos o mundo sem a palavra de Deus. Um cristão sem a palavra de Deus não é um cristão autêntico. Ele precisa iluminar o mundo com seu testemunho, mas também com os ensinos da palavra de Deus. No mesmo texto, Paulo diz também para sermos irrepreensíveis, no versículo 15 de Filipenses 2. O que significa ser irrepreensível? É ser, sim, sem culpa ou falta, mas no contexto é não dar motivo de acusação aos adversários do cristianismo. Então, se alguém acusar você, que não seja por fazer o que é errado, mas que lhe acuse por fazer aquilo que é certo. Tem pessoas que terão inveja. Lembra do texto de João 13, 9 e 20? Quanto mais a luz de Cristo brilha por meio de nós, mais as trevas do mundo são destacadas. E as pessoas não gostam de saber disso, mas elas precisam saber. Elas precisam saber que haverá um juízo. Elas precisam saber que há um Salvador que pode livrá-las da condenação final. Então você tem que ser uma luz e não dar motivo para que os adversários do cristianismo critiquem a você e ao cristianismo por causa do seu comportamento. Para nós sermos diferentes, primeiramente a lição diz que não devemos ter medo de ser diferentes. O diferente pode assustar em certos momentos, mas o diferente causa um grande impacto na vida das pessoas. Quando as pessoas percebem que você tem qualidades raras,
A luz de Cristo brilha por meio de você. Não tem argumento mais sólido em favor do cristianismo de que um caráter amável, benevolente e que conhece, obviamente, que demonstra isso, demonstra conhecimento através das Escrituras. E uma das formas de sermos diferentes é apontada aqui no Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Devemos fazer um esforço para vermos apenas coisas que possam trazer pureza para a nossa mente. Eu sei que às vezes falhamos, eu também falho nesse sentido, mas precisamos contarmos com a ajuda do Espírito Santo para colocarmos diante da nossa mente, dentro da nossa mente, coisas que são resultados de boas conversas, de boas músicas, de bons filmes, de boas literaturas. Tá? Então, peçamos ao Espírito Santo, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. Terça-feira, pergunta de número 4. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? E a lição deu alguns textos para nós. Eu coloquei a seguinte resposta: que o mesmo é uma realidade e que isso faz parte do nosso culto racional. Primeiramente, o cristão ter de se sacrificar por Cristo faz parte da realidade da vida cristã. Estamos lutando contra forças espirituais do mal que são antagônicas a Deus. Então o cristianismo não será uma vida de mar de rosas. Será uma vida assim feliz, plena, mas não é um mar de rosas. Então, como despertamos oposição em certos momentos, precisamos nos sacrificarmos por Cristo. Há momentos que somos tentados e teremos que sacrificar os nossos desejos, nossos impulsos, nossas vontades, nosso apetite, por amor a Cristo. E quando falharmos, lembrarmos de 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma coisa que Paulo faz aqui muito interessante é falar da possibilidade de ele ser oferecido como libação. Essa é uma prática antiga que consistia em derramar líquidos valiosos, como óleo, vinho ou água, como oferta a Deus. Então, tinha isso nos tempos bíblicos. Era uma forma pedagógica e didática de Deus ensiná-los de que eles deveriam ofertar a Deus aquilo que eles tinham de melhor. Paulo se utiliza disso para dizer o seguinte, que a vida dele ia ser oferecida como oferta a Deus se necessário fosse em favor do Evangelho. O cristão é chamado a fazer isso. Por quê? Porque Cristo sacrificou a vida dele no lugar de todo aquele que aceita a salvação. O sacrifício de Cristo foi algo infinito, de proporções infinitas e cósmicas. Então o mínimo que devemos fazer é nos sacrificarmos também pelo Evangelho. E sacrificar-se pelo serviço, pela pregação, faz parte também deste culto racional dedicado a Deus. Tanto que Romanos 12, 1 e 2 fala, né, para oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo. Então isso faz parte da verdadeira adoração. Uma coisa interessante que a lição também comenta é que os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar a fé. Apesar das dificuldades, eles literalmente ofereciam a vida a Deus em todos os aspectos. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, diz Atos 5,42, abriam seus lares para o estudo das Escrituras, isso está em Atos 12:12, 1 Coríntios 6, 16, 19, entre outros textos. E terceiro, os cristãos primitivos sabiam defender sua fé com base nas Escrituras. Nós temos que fazer uma reflexão a respeito disso. Estamos, de alguma forma, contribuindo para levarmos o Evangelho de casa em casa? Estamos abrindo o nosso lar para o estudo das Escrituras? E terceiro, temos conhecimento suficiente para defendermos a nossa fé com base nas Escrituras, como lemos em Atos 17:11, 1 Pedro 3,15, 2 Timóteo 2,15, entre outros textos? Então isso deve nos levar à reflexão. E muitos pioneiros do cristianismo, inclusive no meio adventista,
se sacrificaram totalmente pelo Evangelho. Tiago White, por exemplo, esposo de Ellen White, caminhava quilômetros e quilômetros para levar um jornal até os Correios. Ele mesmo financiava aquilo e caminhava quilômetros e quilômetros para levar aquele jornal até os Correios para que chegasse até os irmãos. Então é isso que nós devemos fazer, nos sacrificarmos pelo Evangelho se necessário for. Quarta-feira, pergunta de número 5. Leia Filipenses 2, 19 a 23. Por que Paulo falou de maneira tão positiva e com tanta ênfase sobre Timóteo neste texto? O que mais o apóstolo disse sobre ele? Antes da resposta, eu quero te pedir que, se você ainda não curtiu esse vídeo, que você curta, que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E eu destaco que aqui na descrição eu vou deixar as respostas digitadas para você. Qual é a resposta que eu coloquei aqui à pergunta de número 5? Ele tinha um caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto com Paulo, sofrido apóstolo. Esse jovem pregador, Timóteo, ele teve o caráter provado por meio de tribulações. Ele partilhou com Paulo de vários sofrimentos e não desistiu do Evangelho. Ele havia demonstrado possuir qualidades incríveis para um cristão enquanto ele trabalhava com Paulo na disseminação do Evangelho. Então, quando você passar por dificuldades na caminhada cristã, não veja isso como um fim ou como uma tragédia. Veja isso como uma oportunidade de amadurecimento, fortalecimento e de crescimento. E o mesmo elogio que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, o Espírito Santo dá a você e dará a você durante a eternidade. Parte de quinta, estamos aqui chegando no final, pergunta de número 6. Aqui vai falar sobre Epafrodito, um homem também muito bem visto e que, de acordo com Paulo, deveria merecer honra. Vamos ver aqui. Leia Filipenses 2, 25 a 30. Como Paulo descreve Epafrodito, quais atitudes e ações específicas desse colaborador cristão revelam seu caráter? Eu anotei o seguinte: ele era cooperador e companheiro de lutas, que chegou próximo à morte e estava disposto a dar a vida pelo Evangelho e pela Igreja. O nome Epafrodito está associado à deusa Afrodite. O que isso sugere? Que ele veio de um contexto pagão. Ele se converteu do paganismo ao judaísmo cristão. Ele era um cooperador de Paulo e companheiro de lutas. Chegou próximo à morte, enfrentou perigos, doenças, porém ele estava disposto a dar a vida pelo Evangelho e pela igreja, pelos irmãos da igreja de Filipos. Ele entendia o princípio de 1 João 3,15, que devemos dar a vida pelos irmãos, 1 João 3,16, dar a vida pelos irmãos se necessário for. Isso demonstra um nível muito alto de espiritualidade e de relacionamento com Deus. Ele também foi chamado, aqui no texto bíblico, de mensageiro. O que ele fazia? Ele foi enviado pela igreja para atender às necessidades de Paulo na prisão e atender a outras demandas de Paulo. Ele também foi responsável, de acordo com Filipenses 4,18, por levar ofertas financeiras dos filipenses até o apóstolo Paulo. Os prisioneiros naquela época, eles dependiam disso para ter comida, roupa, cama. Então os irmãos contribuíam financeiramente para manter o apóstolo Paulo lá e também para manter a pregação do evangelho. Então este homem Epafrodito, ele foi um exemplo do espírito sacrificial que um discípulo deve de ter enquanto segue a Jesus Cristo. E Paulo disse que esse homem era digno de honra. O que isso significa? Era um exemplo notável de fidelidade a Deus. E eu finalizo a parte de sexta lendo um trecho que me chamou muito a atenção. E eu acho que você deve refletir muito nisto aqui hoje, nesses dias em que vivemos. Eu quero refletir com você apenas no segundo parágrafo dos textos complementares aqui da lição de sexta-feira.
O segundo parágrafo diz: não está longe o tempo em que a prova envolverá todos. A marca da besta nos será imposta, lá de acordo com Apocalipse 13. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos e ameaças de prisão e morte. Sabe o que esse texto está dizendo, entre outras coisas? Que se a pessoa hoje não resiste aos pequenos obstáculos, que são pequenos em comparação com os obstáculos que teremos no futuro, não será no momento da imposição da marca da besta que essa pessoa vai resistir. Se a pessoa desiste de Jesus Cristo hoje por outros motivos, quando ela for boicotada economicamente e não poder comprar e nem vender, ela vai desistir fácil de Jesus. Então não espere chegar até aquele momento para ser fiel. Você tem que ser fiel nas pequenas coisas hoje, porque se você não for fiel hoje, você não estará fortalecido para ser fiel amanhã. E se você permitir que a luz de Cristo brilhe através de você, e se você levar esta luz para outras pessoas, você vai brilhar como as estrelas, não apenas neste mundo, mas no mundo eterno. E eu finalizo deixando para você esta promessa que está aqui em Daniel capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Se a luz de Cristo da sua palavra brilhar até você, você vai brilhar como as estrelas, sempre e eternamente. Se esse vídeo lhe ajudou, não deixe de curti-lo, não deixe de compartilhar com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vá até a descrição para encontrar as respostas digitadas e me deixe a sua opinião sobre a lição, no que eu poderia melhorar para ajudar e atender você cada vez mais. Eu desejo que você tenha um ótimo restinho de semana, um excelente sábado e que a graça de Deus acompanhe você ao longo da sua vida.